vamos conversar sobre uma coisa essencial: os limites do poder. Sabe, no direito penal, existem alguns princípios fundamentais que, olha, não são só regras para advogados, não. São, na verdade, as garantias que protegem cada um de nós contra o poder do Estado. Eles formam um verdadeiro escudo, e é hoje que a gente vai entender como ele funciona. Imagina só essa situação. Uma atitude que hoje é totalmente legal, amanhã vira crime. E alguém pode ser punido por ter feito isso no passado. Parece um pesadelo, né? Pois é. É justamente para evitar esse tipo de arbitrariedade que existem os princípios que a gente vai desvendar agora. Bem, o Estado tem o que a gente chama de monopólio da força. E com isso vem o poder de punir. Mas esse poder não pode ser absoluto. Pensa bem, se ele não for controlado, ele vira uma ferramenta de opressão. É por isso que a Constituição coloca limites bem claros. E aqui está o ponto central. Esses princípios são a resposta exata para o problema de um poder estatal sem controle. Eles agem como um escudo mesmo, garantindo que o ato de punir seja feito de um jeito justo, previsível e racional. São a base do nosso Estado democrático de direito. Ok, vamos começar com a regra mais importante de todas. Aquela que define o campo, sabe? Dá pra pensar nela como as regras de um esporte. Todo mundo precisa conhecer antes do jogo começar para saber o que pode e o que não pode fazer. Esse aqui é o alicerce de tudo, o princípio da legalidade. Ele é resumido naquela famosa frase em latim: não há crime sem lei anterior que o defina. O que isso quer dizer na prática? Que uma conduta só é crime se uma lei, que já existia antes, dizia que era. Isso dá pra gente uma segurança jurídica enorme. Sabemos exatamente quais são as regras do jogo. E o interessante é que o princípio da legalidade não é uma coisa só. Ele tem dois pilares que o sustentam. O primeiro é a reserva legal, que diz quem pode criar a lei. E o segundo é a anterioridade, que diz quando essa lei tem que existir. Juntos, eles criam uma barreira completa contra qualquer arbitrariedade. A reserva legal é bem direta ao ponto. Ela diz que não é qualquer norma que pode criar um crime, não. Precisa ser uma lei, no sentido formal da palavra. Ou seja, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Isso significa que medidas provisórias, decretos, portarias, nada disso pode, em regra, criar crimes. O poder de dizer o que é crime é dos representantes do povo. A reserva legal cria uma distinção que parece só técnica, mas que é crucial. Pensa assim, um juiz não pode usar a chamada analogia para prejudicar alguém. Ele não pode olhar para um caso que não está na lei e dizer: ah, isso aqui é parecido com crime, então vou punir. Isso é totalmente proibido. Agora, o que ele pode fazer, e que é diferente, é a interpretação extensiva. Nesse caso, ele só está percebendo que as palavras da lei, na verdade, já cobriam aquela situação, mesmo que não de forma tão explícita. É uma linha bem tênue, eu sei, mas é fundamental para a segurança de todo mundo. O segundo pilar, então, é a anterioridade. Não adianta só ter uma lei. Essa lei precisa existir antes do fato ter acontecido. Voltando lá para o nosso primeiro exemplo, é isso que impede que alguém seja punido por algo que não era crime na época. A lei penal, como regra, não pode voltar no tempo para prejudicar ninguém. Ah, mas toda regra tem sua exceção, e essa aqui é excelente. A lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Se uma lei nova deixa de considerar algo como crime ou se diminui a pena, ela vai voltar no tempo sim e vai alcançar todo mundo que cometeu aquele ato no passado. Afinal, se o Estado agora entende que aquilo não é tão grave, não faz sentido continuar punindo, certo? Beleza. Já entendemos que precisa ter uma lei e que ela precisa ser anterior ao fato. Mas, e durante o processo? E na hora de aplicar a pena? Bom, aí entram outros princípios que garantem que tudo seja feito de forma justa e humana. Este aqui é um dos pilares de qualquer democracia, a presunção de inocência. E a nossa Constituição é claríssima quanto a isso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser considerado culpado até que a sentença seja definitiva, sem mais nenhuma possibilidade de recurso. Até esse momento, a pessoa é, para todos os efeitos, inocente. E isso tem consequências práticas gigantescas. Significa que quem acusa é que tem que provar a culpa, e não o réu que tem que provar sua inocência. Se no fim do processo o juiz ainda tiver alguma dúvida, ele tem que absolver. E mais, o simples fato de uma pessoa estar sendo processada não pode ser usado contra ela, tipo para eliminar de um concurso público. Outro princípio importantíssimo é que a pena não pode ser uma receita de bolo igual para todo mundo. Ela tem que ser individualizada. Ou seja,
Ela precisa ser ajustada para cada caso, levando em conta a gravidade do que aconteceu e também as características de quem cometeu o ato. E essa individualização acontece em 3 momentos distintos. Primeiro, o legislador cria uma faixa de pena com o mínimo e o máximo. Depois, o juiz, analisando o caso concreto, define a pena dentro dessa faixa. E, por fim, já na execução da pena, o comportamento da pessoa pode levar a benefícios, como a progressão de regime. A pena é um processo dinâmico. Além de ser justa, a punição não pode ser desumana. A Constituição proíbe com todas as letras penas que vão contra a dignidade da pessoa. Isso inclui a pena de morte, a prisão perpétua, trabalhos forçados e qualquer tipo de pena cruel. São limites da civilização que simplesmente não podem ser ultrapassados. Para fechar, chegamos a um grupo de princípios que funcionam como um grande filtro para decidir quando o direito penal deve ser usado. A ideia aqui é que ele não deve ser a primeira opção, mas sim a última ferramenta do Estado. O princípio da fragmentariedade mostra que o direito penal não se mete em tudo, ele é seletivo. Ele atua só em alguns fragmentos da vida em sociedade. Ele só entra em campo para proteger as coisas mais essenciais: a vida, a liberdade, a integridade física, esse tipo de bem jurídico. E de mão dadas com ele vem a subsidiariedade. Mesmo que um bem seja importante, o direito penal só deve ser chamado se outros ramos que são menos agressivos, tipo o direito civil ou administrativo, não derem conta de resolver o problema. Ele é como se fosse uma reserva de emergência. E essa ideia resume perfeitamente o conceito de ultima ratio. O direito penal é o último recurso do Estado, a última trincheira na defesa da sociedade. Usar ele para qualquer briguinha seria como usar um canhão para matar uma formiga. Só banaliza a ferramenta e causa um dano desproporcional. Agora, se a gente juntar todos esses pontos que conversamos, a imagem que se forma é muito clara. Não é só uma coleção de regras soltas, mas sim um sistema completo de defesa. No final das contas, todos esses princípios, desde a legalidade até a ultima ratio, formam de fato um escudo. Um escudo que protege cada cidadão do poder de punir do Estado e que garante que a liberdade seja sempre a regra e a punição a exceção. E uma exceção muito bem fundamentada, previsível e, acima de tudo, humana. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? Se o instrumento mais forte do Estado, o direito penal, é tão cheio de limites e cuidados, isso nos faz pensar sobre os limites do poder de uma forma geral. Então fica a pergunta: que outros limites são essenciais para que uma sociedade seja de verdade livre e justa?